Trump foi condenado por um tribunal do júri em Nova York por 34 acusações de falsificação de documentos contábeis e fiscais da sua campanha eleitoral de 2016, por ele ter supostamente pago $130 mil em um acordo de confidencialidade para uma atriz pornô, e depois ter registrado isso como se fossem despesas contábeis com advogados. Segundo a acusação, Trump teria então falsificado esses documentos relacionados a esse pagamento para esconder a sua verdadeira razão. Ele pagou para comprar o silêncio dela, mas ele registrou como despesas advocatícias. Logo depois que saiu a notícia da condenação, jornalistas da Globo apresentaram notícias mostrando que eles estavam super assustados e super preocupados com o fato de que Trump poderia vir a ser eleito, pois ele lidera todas as pesquisas eleitorais para a Casa Branca neste ano, o que faria com que os Estados Unidos tivessem um condenado na presidência da República. Vejam bem, os jornalistas da Globo estão assustados com a possibilidade de os Estados Unidos terem um condenado na presidência da República, porque isso, segundo eles, enfraqueceria a democracia americana. Como você perguntou, eu conto ou vocês contam? Vamos ver esse momento hilário? Produção, dá um play no vídeo aí pra gente, por favor. Condenado à prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas. Então a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência dos Estados Unidos. Um condenado por um crime pode concorrer à Casa Branca. Inclusive ser eleito e assumir a presidência dos Estados Unidos, ainda que ele acabe atrás das grades. E as consequências podem ir para além da corrida eleitoral. Isso gera um impacto na democracia americana, que fica mais fragilizada, mais enfraquecida. É isso aí. Então, um condenado na presidência enfraquece a democracia. É isso mesmo que eu estou escutando da grande mídia agora? Acho que a gente tinha que revisitar um pouco a história do Brasil e falar um pouco mais sobre a história do Brasil recente. Depois desse vídeo inacreditável, fica a pergunta. Quer dizer que aqui no Brasil, então, nós podemos ter um presidente condenado em 3 instâncias, não por falsidade documental, mas por corrupção, por desvio de dinheiro público, por lavagem de dinheiro. Mas nos Estados Unidos não dá para ter um presidente condenado por falsidades documentais? Aqui no Brasil, quando Lula é eleito, aí o amor venceu. Aí é comemoração, celebração nas redações. E lá nos Estados Unidos, se o candidato da direita, o Trump, for eleito, aí é enfraquecimento da democracia? É isso mesmo? É sério isso? Que hipocrisia que é essa? Que 2 pesos e 2 medidas, hein? Porque aqui o fato de Lula estar sentado na presidência com dezenas de outras pessoas investigadas ou até mesmo condenadas por corrupção ao lado dele, inclusive novamente em posições de poder no governo, aí isso é normalizado, é naturalizado, aí isso é inaceitável. Mas nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos, aí isso, como é a direita lá, aí isso é impensável, é isso mesmo. Aqui no Brasil, a gente poderia ter aí a lista da Odebrecht, como a lista das pessoas nomeadas para secretarias, ministérios, cargos públicos relevantes. Talvez até seja lá a fonte da informação de onde eles pegam as pessoas para nomear para cargos públicos, como a gente acabou de ver com a nomeação de Paulo Pimenta, vulgo Montanha, para resolver os problemas do Rio Grande do Sul. Essa é mais uma prova de como o rouba mais faz ficou totalmente naturalizado aqui no Brasil, quando se trata, é claro, dos políticos de preferência, políticos de estimação, ou melhor ainda seria talvez corruptos de estimação. Se tornou normal, se tornou comum, banal, quando todo mundo que tem uma consciência livre deveria estar indignado com o fato de a gente ter um condenado em 3 instâncias por corrupção na presidência, mesmo que as condenações tenham sido anuladas em uma manobra política do Supremo Tribunal Federal. Mas se alguém se posicionar assim numa grande rede, essa rede não vai mais conseguir milhões e milhões de patrocínios e publicidades. Realmente, o dinheiro vai com uma cordinha. Esses patrocínios, publicidades governamentais, direcionados, discricionários, acabam sendo uma grande mal para a informação. Por isso que a gente precisa sempre lembrar que a Gazeta do Povo é um veículo independente, que a Gazeta do Povo vive da sua contribuição, vive da sua mensalidade, e que a gente precisa da sua contribuição para a gente continuar existindo e para que a nossa voz seja fortalecida, enquanto a gente precisa fechar os ouvidos
para as vozes daqueles que têm 2 pesos e 2 medidas. Piadas à parte, vamos destrinchar agora um pouco dessa condenação do Trump e trazer esclarecimentos importantes para vocês. Primeiro, Trump não foi condenado por suborno. Pessoal, essa informação aqui é muito importante. Vários veículos da grande mídia aqui no Brasil noticiaram na cara dura que Trump teria sido condenado por suborno a uma atriz pornô. Mas essa informação não é verdadeira. Ele não foi nem acusado e nem condenado por suborno ou por corrupção. O que aconteceu então? O advogado do Trump na época da campanha, em 2016, o Michael Cohen, ele fez o que a gente chama de um NDA, que é um Non-Disclosure Agreement. Ele fez um acordo que em português seria uma espécie de acordo de confidencialidade para manter informações em sigilo com a atriz pornô Stormy Daniels. Se coloca aí que esse acordo objetivava ocultar um relacionamento extraconjugal que o Trump teria tido no passado. Nesse acordo entre o advogado do Trump e a Daniels, eles estabeleceram o pagamento e pagaram $130 mil para ela. Quem fez esse pagamento foi o advogado, foi o Michael Cohen. O problema foi que, em seguida, o Trump foi pagar o Cohen. E nesse pagamento que ele fez, a partir das empresas deles, eles falsificaram a razão do pagamento. Eles registraram esses pagamentos para o advogado como se fossem despesas legais, como se fossem despesas por serviços advocatícios que não tinham existido. Na verdade, era um repasse que objetivava cobrir o pagamento que foi feito para Daniels, naquele Non-Disclosure Agreement, naquele acordo de confidencialidade. Então, houve aí uma falsidade. E aí, por que são 34 acusações, Elton? São 34 porque teve um monte de recibo, um monte de pagamentos feitos mês a mês, e aí somando os recibos, os cheques, os pagamentos, todos esses pagamentos, mas que se referem aí a esse fato único, eles dividiram cada documento emitido e deu 34 acusações, que são exclusivamente sobre essa fraude contábil fiscal e falsificação de documentos, o que é bem diferente do suborno, bem diferente de corrupção. Corrupção, é claro, é muito mais grave, mas, como eu disse, tem gente que passa pano para corrupção muito mais grave e agora toma essas falsidades documentais, e se for de vacina, então pior ainda, cartão de vacina, então, merece prisão perpétua para algumas pessoas. As penas desses crimes de falsificação são relativamente baixas e a punição para o Trump deve ser unificada em até um máximo de 4 anos no total. Um segundo ponto importante para a gente trazer é justamente em relação à pena e se essa pena aplicada pode impedir ele ou não de se candidatar. Imagina lá se for uma pena de prisão. Pode ele ser candidato da prisão? Lá nos Estados Unidos, depois que um júri condena alguém, a sentença é divulgada posteriormente, porque o júri ele não define a pena, isto é, ele não fala quanto tempo de cadeia de fato a pessoa vai pegar. O júri nos Estados Unidos ele é um juiz de fatos. Ele julga diante das provas o que aconteceu. Já o juiz, ele vai julgar o direito, ele vai tratar das questões jurídicas, inclusive da pena a ser aplicada. Quem define essa pena é o juiz. E a previsão é de que a sentença seja divulgada no dia 11 de julho pelo juiz do caso, 4 dias antes da convenção partidária republicana que deve consagrar o Trump como candidato republicano nas eleições desse ano. Pode ser que, em razão da pena baixa dos crimes a que o Trump foi condenado, que ele possa cumprir uma prisão domiciliar ou então que ele consiga liberdade condicional, o que é bem provável, porque ele é primário, e é normalmente isso que acontece em crimes com penas mais baixas, em que a pessoa é primária, mas se torna ainda mais provável porque o Trump tem 77 anos, em razão da idade dele. Então, o provável é que Trump não vá parar na prisão. Além disso, claro, o Trump vai apelar. E essa condenação não impede que ele concorra à presidência dos Estados Unidos, mesmo que ele seja preso, mesmo que ele seja condenado de forma definitiva. Isso porque lá nos Estados Unidos é diferente do que acontece aqui no Brasil. Lá não existe um Tribunal Superior Eleitoral que fiscalize as eleições e nem existe lá uma condenação à inelegibilidade como existe aqui. Lá existe só um único caso, para não dizer que não tem nenhum, mas existe um único caso que está previsto na Constituição americana, que é a inelegibilidade gerada caso a pessoa tenha sido condenada especificamente pelo crime de insurreição contra o governo americano. Alguns estados dos Estados Unidos até tentaram barrar o Trump de concorrer nas eleições esse ano, alegando essa inelegibilidade de insurreição por causa da invasão do Capitólio do 6 de janeiro de 2021. Mas a Suprema Corte derrubou essas tentativas porque não existe uma condenação criminal de Trump em relação a isso. Por fim, uma última questão a ser enfrentada é: existe aí nesse caso uma perseguição política contra Trump?
Existem vários indícios que foram levantados no caso de Trump de que existe sim, de que ele sofre sim uma perseguição política do judiciário. E eu vou dar apenas o exemplo disso aqui por causa do tempo. 2 grandes clientes democratas da filha do juiz que conduziu o julgamento de Donald Trump levantaram pelo menos 93 milhões de dólares em doações de campanha e usaram o caso nos seus e-mails de solicitação de doações, o que obviamente levanta aí uma suspeita de conflito de interesses. A filha do juiz também já trabalhou para o presidente Joe Biden e para sua vice Kamala Harris, que são democratas. Além disso, a filha do juiz, a Lauren Merkan, ela é presidente da Authentic Campaigns, que é uma empresa de consultoria política progressista com sede em Chicago, cujos principais clientes incluem o deputado Adam Schiff, de Califórnia, que foi promotor principal no julgamento do impeachment de Trump, e o senador Majority PAC, que é uma importante aí arrecadação de fundos dos democratas no Senado ali, sabe? Então, vários analistas jurídicos e vários advogados americanos, diante desses fatos aqui que eu comentei, eles já tiraram essa conclusão de que existem sim fortes indícios de uma perseguição política, inclusive advogados ligados aos democratas ou que simplesmente não gostam do Trump. Ou seja, essa constatação, essa avaliação não é feita só por partidários do Trump e por republicanos, mas é algo que vai aí para os dois espectros, para advogados que estão aí de modo, vamos dizer, imparcial, até mesmo pessoas democratas apontando que existe essa percepção de parcialidade desse julgamento. E essa percepção de que ele sofre uma perseguição política e judicial, um lawfare, tem ajudado o Trump, e ele anunciou há pouco que em cerca de 10 horas a campanha dele já arrecadou mais de 39 milhões de dólares em pequenas doações que foram feitas por pessoas comuns do país inteiro. Pesquisas iniciais também apontaram que houve um aumento de 6 pontos percentuais na aprovação do Trump. Parece, então, que essa perseguição judicial a Trump, assim como aquela que nós vemos acontecer aqui no Brasil também contra Bolsonaro, contra os agentes da lei que atuaram na Lava Jato e contra outros políticos de direita, está se tornando um verdadeiro tiro no pé. O feitiço está virando contra o feiticeiro e os democratas podem ter acabado de eleger Trump como presidente depois desse julgamento.